Olá, metabolizando, sejam muito bem-vindos. Terapia hormonal para menopausa. Será que pode? Com certeza essa é uma dúvida que passa na cabeça de muita gente. Isso é uma pergunta muito recorrente no consultório, então hoje nós vamos falar um pouco para desmistificar esse assunto. Eu sou a doutora Maria Bertamati e esse é o canal Metabolizar, um espaço para a gente falar sobre saúde, bem-estar, estilo de vida saudável, emagrecimento, saúde da mulher. Se você se interessa por esses assuntos, então não esquece de se inscrever no canal para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E não esquece também dos 3 Cs. Curte, comenta e compartilha, porque assim a plataforma entende a relevância do vídeo e pode mandar para mais pessoas, porque muita gente precisa se informar realmente sobre essas questões de saúde. Então vamos lá. Terapias hormonais. Para começar, vamos falar um pouco o que são terapias hormonais. Muitas vezes as pessoas confundem o tipo de hormônio, o que são hormônios. Bom, terapia hormonal pode ser usada para reposição de muitas outras glândulas, de muitos outros hormônios. Por exemplo, tem gente que usa hormônio para tireoide, por doenças da tireoide. É uma reposição hormonal. Tem pessoas que usam hormônios, por exemplo, hormônios sexuais, hormônio testosterona, estradiol, que são hormônios para reposição de outras deficiências. Então, são tipos de reposições diferentes. Nós estamos falando aqui hoje sobre reposição hormonal para a menopausa. Então, existem vários hormônios que podem ser usados para isso. Existem também terapias não hormonais para a menopausa. Nós já falamos sobre isso, então pode olhar aqui, tem um vídeo aqui, vou deixar aqui no card, para quem quiser assistir também, sobre terapias alternativas, não hormonais. Mas é claro que existe uma dúvida muito grande sobre a questão dos hormônios. Muitas pessoas, inclusive médicos, a gente escuta falando sobre as dúvidas da questão do hormônio na menopausa. A principal dúvida que existe sempre é se hormônios causam câncer. Vamos recordar um pouco para entender por que começou essa história do hormônio causando câncer. Lá em 2002 foi publicado um trabalho chamado WHI, que quer dizer Women Health Initiative, que em inglês quer dizer Iniciativa sobre a Saúde das Mulheres. Então foi um estudo muito grande realizado e publicado nos Estados Unidos sobre o uso dos hormônios que existiam disponíveis na época. Muitas pessoas aí vão lembrar desses hormônios, que era o chamado estrógenos conjugados, o nome mais comum comercial era o Premarin. Era associado a um tipo específico de progesterona chamado medroxiprogesterona. E esses hormônios, na verdade, eram hormônios equinos, então não é um hormônio igual ao que o ser humano produz. Por outro lado, também a via de utilização era por via oral. Ou seja, quando o hormônio entra no nosso corpo, ele entra pelo estômago, é absorvido pelo intestino e vai para o fígado. O fígado, sabidamente, é um lugar que é uma verdadeira fabriquinha ali de metabolização dos hormônios. E ele transforma hormônios em outros hormônios, em produtos dos hormônios. Muitas vezes, quando a gente usa o fígado para fazer isso, ele transforma em hormônios que não são muito desejáveis. Então, talvez a via oral não seja a melhor via para a utilização de hormônios na menopausa. Porém, esse estudo foi publicado dessa forma, com o hormônio que existia na época, na verdade até já existiam outros tipos de hormônios chamados bioidênticos, mas não foi utilizado pelo trabalho. E o trabalho também teve alguns erros de construção teórica. Por exemplo, utilizou pessoas que tinham histórico de câncer na família dentro dos grupos que utilizaram o hormônio.
Também não selecionou, por exemplo, o IMC, o índice de massa corporal, que separa as pessoas que têm maior risco para determinadas doenças. Então, existia um risco maior para algumas mulheres ali de desenvolver hipertensão, desenvolver diabetes e ter alguns eventos cardiovasculares. Por exemplo, também não levou em consideração a questão do tabagismo, que é um fator que aumenta o risco para eventos cardiovasculares, como hipertensão, derrame, infarte. No fim das contas, quando esse trabalho foi publicado, ele até chegou a ser interrompido num determinado momento, porque as pacientes que usavam o hormônio e tinham esses fatores de risco começaram a desenvolver complicações, como, por exemplo, infarte, angina, derrame, e começou a aumentar o risco de pacientes com câncer de mama. Por tudo isso, o trabalho rapidamente foi divulgado, os primeiros resultados, e isso causou um pânico geral. Hoje em dia, tem até trabalhos hoje falando sobre as consequências da divulgação do WHI, que causou realmente um pandemônio. As pessoas começaram a ter um pânico de prescrever hormônio, inclusive os médicos começaram a ter isso. Bom, muitos anos se passaram e depois de pelo menos uma década, começaram a sair muitos estudos agora sobre um outro tipo de hormônio, chamado hormônio bioidêntico, que é o hormônio baseado e totalmente feito em cima do hormônio humano. Então são hormônios que eles idênticos ao estradiol, aos outros tipos de estrógenos, como o estriol, por exemplo, e a testosterona, a progesterona, outros hormônios idênticos aos hormônios produzidos pelo ser humano. Também se desenvolveram as vias não orais, justamente para evitar o fígado nessa passagem. E aí se desenvolveram as vias transdérmica, que são através dos géis que aplica na pele, as vias de implante, que são os tipos absorvíveis, não absorvíveis, mas que são pequenos pellets, que a gente chama, pequenas partículas que contêm o hormônio e vão liberando lentamente esse hormônio ao longo dos meses. Duram vários anos, alguns duram 6 meses, outros duram um pouco menos, um pouco mais. Então foram desenvolvidas outras formas de se aplicar os hormônios que são chamados hormônios sexuais, ou seja, os hormônios produzidos pelos ovários, que também são usados pelo homem, porque são os hormônios produzidos pelo testículo, mas especificamente nós estamos falando de menopausa, então vamos imaginar que hoje existem ótimas opções. E aí, depois que esses hormônios todos estão sendo largamente utilizados no mundo, também existem muitos trabalhos científicos mostrando com clareza os benefícios, não só na qualidade de vida, na forma de se evitar as complicações da menopausa, como a osteoporose, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, a alteração do sono, o cansaço, a melhora da disposição, a melhora da libido, a melhora na qualidade de vida de uma forma global. Isso tudo foi mostrando com os anos e o acompanhamento dessas mulheres, foi se percebendo que isso diminuía a incidência de doenças, diminuía complicações cardiovasculares, diminuía o índice de morte, diminuía a mortalidade e a morbidade das pessoas, porque, de uma forma geral, o uso desses hormônios, o uso de uma forma adequada de reposição, mostrou-se protetor, inclusive para uma série de tipos de câncer. Existem várias evidências hoje científicas de que pode-se reduzir não só os efeitos cardiovasculares, como a incidência de alguns cânceres, como câncer de mama, câncer de ovário, câncer de intestino, de tireoide, e assim os estudos continuam nessa linha para que as pessoas tenham cada vez mais segurança de discutir com o seu médico qual que é o melhor tratamento. Então isso é uma observação importante. As pessoas podem ficar muito animadas quando a gente fala dos hormônios, obviamente, porque isso vai melhorar a qualidade de vida delas, mas é importante saber, do ponto de vista médico, qual é a melhor recomendação para você. Não são todas as pessoas que podem usar todos os hormônios e algumas não podem usar nenhum hormônio
Isso vai depender muito da avaliação do médico, um médico experiente, um médico que entenda bastante dessa área hormonal na menopausa. Se você gostou desse assunto, você quiser também melhorar um pouco mais a sua qualidade de vida, já ir investindo aí na sua alimentação, na antioxidação, então não esqueça de dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem o link para o meu e-book sobre dieta detox, uma revolução em 7 dias. Traz receitas, dicas e muitas outras coisas para você aprender como se cuidar e já começar essa transformação na sua vida em casa mesmo, através de receitas simples e deliciosas que vão trazer essa desintoxicação do seu organismo. Então, esse foi o assunto de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar com mais pessoas para mais gente ficar sabendo dessas coisas tão importantes da nossa saúde. Até mais!